Bom dia, graça e paz, classe dos adolescentes da Igreja Batista Central de Timon. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, 28 de junho de 2020, ainda seguindo as recomendações da saúde, de mantermos isolamento social, nós continuamos firmes nas nossas aulas e com a classe de adolescentes estudando o Evangelho de João, Vamos continuar os nossos estudos hoje no capítulo 2, amém? Vamos ler o capítulo 2 inteiro e vamos explanar sobre o que a gente consegue absorver, o que o Senhor quer nos ensinar com a sua palavra, com esse Evangelho, amém? Antes disso, vamos orar. Oremos? Senhor Deus, Pai amado, Deus de misericórdia e bondade, obrigado, Senhor Deus, por este dia, por este momento. Eu quero te pedir, Senhor Deus, por essa turma, classe de adolescentes da Igreja Batista Central de Timon, Senhor Deus, que Tu venha, ó Pai, em cada coração, Senhor Deus, iluminando as mentes, ó Pai, tocando, Senhor, em seu coração, para que entendam, Pai, a necessidade, Deus, de estarmos, Pai, em Tua presença, aprendendo da Tua palavra, orando, em relacionamento contigo. Abençoa cada família, de acordo com as suas necessidades e principalmente de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, alimenta a nossa fé com a Tua palavra, nos guarda debaixo de Tuas mãos poderosas. Abençoa esse momento, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aprendi com a professora Tomara a contar as bênçãos, agora a gente precisa contar as bênçãos sempre, né? Amados, contem as bênçãos aí no nosso grupo, pode curtir nos comentários também aqui do YouTube, se inscreve aí no canal, dá uma curtida que eu vou acompanhando, quantas visualizações, se vocês estão realmente estudando, estão junto com a gente aqui, tá bom? Minha bênção está em casa, graças a Deus, com saúde, estudando a palavra, trabalhando, tá com a minha família, graças a Deus estamos bem. Isso é a melhor bênção que a gente pode contar hoje, é estar bem, estar com saúde em casa, na presença do Senhor, que é o melhor, Conte então a sua bênção, cada um, para que a gente possa agradecer ao Senhor. Ser grato é importante. Quando a gente aprende a ser grato, a gente começa a ver as bênçãos nas nossas vidas. A gente consegue ver o agir de Deus realmente nos abençoando, a mão do Senhor sobre nós. Amém, amados? Pegue a sua Bíblia, tá bom? Separe aí um tempo para você ler, reler os evangelhos, inclusive o de João que a gente está estudando, tá? Leiam, não esperem a gente pedir, a gente lê aqui na aula. A cada aula a gente vai avançando capítulos, então você pode estar fazendo proativamente, essa atividade. Já sei qual é o Evangelho de João, o próximo capítulo, então vou aqui ler, o que é que eu posso tirar. Separe um período do seu dia, para fazer essa leitura como um devocional, pela manhã ou pela noite, Acompanhe a gente também nas lives, quem tiver Instagram, quem não tiver, o pai ou a mãe, o responsável que tiver, peça para seguir a Igreja Batista Central de Timon no Instagram e vá acompanhando com a gente as lives. É um momento de cultuar a Deus, de louvar a Deus, de estarmos juntos, De estarmos unidos em comunhão, a nossa igreja, Que nem diz a Rebeca na oração, sentir que estamos juntos, mesmo estando distantes, ok? Peguem essa Bíblia que nós vamos ler João, o Evangelho de João, já estou com a minha Bíblia aqui. Nós vamos ler João, são 25 versículos no capítulo 2, mas nós vamos ler por partes. A sua Bíblia também deve estar separadinha com a minha. Quando você abrir João, você vai ver as bodas de Caná na Galileia, depois Jesus purifica o templo e por final muitos creem em Jesus, que é quando ele está na festa da Páscoa. Então, nós vamos fazer em 3 partes essa aula, tá bom? Para que a gente possa absorver e assimilar melhor os conhecimentos que tem aqui para nós. Nesse capítulo, Jesus começa o seu ministério, João começa a
relatar, narrar episódios do ministério de Jesus na Terra, certo? Como eu havia falado na primeira aula, você que não assistiu ainda as outras aulas, tem a aula introdutória, né? A primeira aula, e tem a segunda aula também, que foi o capítulo 1, passado. Então, se você não assistiu ainda, assista, é muito importante que a gente entenda o contexto, saiba quem é o autor, saiba qual é o objetivo, qual a intenção do autor ao escrever esse evangelho, assim como de Paulo nas cartas, Tiago, Pedro. É importante a gente, para entender, para estudar a Bíblia, como a gente faz na Escola Bíblica Dominical, para aprender mais, que a gente entenda esse contexto, né, da história, do momento em que eles viviam, com que intenção eles escreviam aquilo, com que propósito, né? Para quem estava direcionado aquele conteúdo. Então, tá tudo isso nas aulas anteriores, assista. Você consegue assistir tudo até em um dia, aula 1, 2, essa já é a terceira, lição 3, certo? Para você ficar inteirado aí desse conteúdo, desse assunto abençoador, que é o estudo da palavra de Deus, amém? Então, portanto, Jesus, quando começa o seu ministério, sim, como eu havia falado na aula anterior, primeira aula, eu expliquei que João é um evangelho diferente e ele não relata muito parábolas. A gente não vê parábolas no evangelho de João, mas ele se atém bem ao ministério de Jesus na terra, né? Tá provando, né? Para convencer os judeus de que Jesus é Deus, né? Que Jesus é filho de Deus, Jesus é realmente o enviado de Deus para nós, amém? Vamos ler? Abra aí João capítulo 2, vamos lá, primeira parte. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-lhe ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Essa é a primeira parte. Capítulo 2, do 1 ao 12, que conta essa história desse primeiro milagre, pode-se assim dizer, o primeiro milagre, a primeira transformação de Jesus na Galileia, no seu ministério. E aí nós vamos ater a fatos importantes desse episódio, certo, amados? O título dessa lição é A Presença de Jesus. E nós temos muito a aprender com essa lição. Primeiro, eu relacionei alguns pontos importantes desse momento do ministério de Jesus, onde ele faz esse milagre da transformação da água em vinho no episódio que João narra, o qual nós lemos agora. Amém? Primeiro, uma coisa que nos chama a atenção. No versículo, logo no início, no versículo 2, Jesus foi convidado, né? Provavelmente era a família de Jesus foi convidada e Jesus estava ali convidado para um casamento. Casamento é uma coisa muito importante da época, durava dias, né? Um casamento na Judéia, na época dos judeus, Jesus era judeu. E ele foi convidado. E a gente quer tirar daqui essa importância do convite de ter Jesus no nosso meio, de ter Jesus na nossa vida.
de convidar Jesus para estar conosco em todos os momentos, principalmente nesse momento tão importante na vida desse casal, no casamento. A presença de Jesus é funcional, é muito importante nesse momento. Outro ponto que eu quero frisar diz com relação à obediência. Quando Jesus pede, na verdade aqui tem a palavra aqui no versículo 8, determina, né? Ele pede ali a ajuda de outras pessoas, determina que façam como ele manda. E a Maria diz, façam conforme ele determinar, né? Conforme ele disser, conforme ele vos disser. Então, Jesus precisou, né, dessa colaboração para realizar esse milagre e obedientemente aqueles que estavam ali naquele local seguiram as ordens de Jesus. Olha a importância da obediência, né? Nós podemos tirar lições maravilhosas desse episódio, dessa presença de Jesus transformadora. Jesus faz esse milagre a partir dessa obediência. E outro ponto, a transformação. O ministério de Jesus é um ministério de transformação, realmente. E ele começa com essa transformação de água em vinho. Eu quero que você esteja bem atento a esses pontos. A presença de Jesus, o convite, a obediência, a transformação que ocorreu. E no final do episódio, quando eles provam do vinho e descobrem que aquele vinho é o melhor, é muito melhor, superiormente melhor do que o anterior. Ou seja, não foi uma simples transformação. Deus sabe o que é melhor. Ele faz o melhor. Então, essa transformação da água no vinho a gente pode tirar essas lições nesse sentido, como obediência, transformação, e saber que Jesus transforma o pior em melhor, né? Ele é o Senhor da qualidade, né? Ele tem o melhor, ele sabe fazer o melhor. E isso é muito importante, né? Ele resolve e seleciona, soluciona o problema que aconteceu no casamento, né? Que antigamente era um constrangimento, né? Faltar alguma coisa no casamento. Então, Jesus resolve ali, né? Dá ordens. E aí, quando ele dá ordem, precisa ser obedecido, precisa ser praticado para que a transformação aconteça e aconteça o melhor. É essa a lição dessa primeira parte desse capítulo, que é importante a gente lembrar dessa transformação, de obedecer à vontade de Deus e entender, né, desse sinal que o Senhor fez essa transformação, que não é impossível, e foi um grande milagre, E aí eu queria também lembrar, né, lendo o texto aí, no versículo, se você ver, ele fala que estava com os discípulos, né, no 11 e 12. Manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu com sua mãe e irmãos discípulos, ou seja, ele já tinha discípulos com ele. Então, discípulos começaram a cada vez mais, vendo esses milagres, vendo a pessoa que Jesus era, esse era o primeiro milagre, creram no que ele dizia. Começaram a crer, né, nisso. E isso é muito importante, porque os discípulos começaram a ver que esse ministério seria um ministério de transformação de vidas, né? Que até hoje ainda acontece, graças a Deus. E que suas próprias vidas estavam em processo de transformação. É importante a gente entender que os discípulos,
eles percebiam esses detalhes, né? Amém? Vamos passar para a outra parte. Eu queria ver se eu achava bem aqui, que eu lembrei de um episódio que eu estudei sobre isso e não tinha consultado ainda. Deixa eu ver se eu lembro. Sobre essa transformação. Se eu não encontrar, eu vou ficar devendo para a próxima aula. Essa questão do milagre da água. Achei bem aqui nos meus escritos das minhas aulas. Eu lembrei que eu assisti uma aula que falava desses sinais que apontavam para a cruz e que tem essa interpretação também a respeito da água e vinho como sendo a água, a lei, o judaísmo, e o vinho, o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Eu me lembrei disso e anotei aqui no meu caderno a fala do pastor, do teólogo, do professor que me deu essa aula, que disse que esse milagre, que os milagres de Deus, de Jesus, o milagre é uma pregação. Você precisa tirar um ensinamento daquele milagre. Então, por trás de cada milagre existe uma pregação, existe um ensinamento, existe uma lição que o Senhor quer dar para nós. É por isso que a gente vai interpretar esses milagres, esses episódios do ministério de Jesus dessa forma, né? De uma forma a enxergar uma pregação, a sinais que o Senhor começa a dar ao seu povo. E aí eu lembrei, muito bom, glória a Deus, água representando lei, e o vinho, o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, a lei, a velha aliança, o judaísmo, a água transformada através do sangue de Cristo em vinho, né, que é representado pelo vinho, e uma nova aliança. É uma pregação realmente. Então, glória a Deus. Eu lembrei desse aqui porque é muito interessante a gente poder interpretar dessa forma a palavra de Deus. Vamos passar para a segunda parte. A segunda parte é a partir do versículo 13, tá, amados? Versículo 13. E esse eu vou ler até o final, tá? Vou dividir em 3 partes a explicação, mas essas 2 partes são menores. A maior parte é essa mesmo da transformação da água em vinho no casamento. Então, nós vamos ler até o final, até o versículo 25, e eu explico por partes. Vamos continuar a leitura, portanto, no Evangelho de João, capítulo 2, continuando agora do versículo 13 até o 25. Amém? Acompanhe aí na sua Bíblia. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos dar uma paradinha para depois ler os outros 2 versículos. Eu vou explicar isso aqui, né? A gente tem aí outro episódio narrado por João agora daquela questão do templo, né? Que nós já conhecemos, onde Jesus expulsou os vendedores ali do templo. Pois bem, meus amados, vamos lá. Que lições nós podemos tirar desse comportamento de Jesus, vamos assim dizer, né? Por quê? Nós temos aqui um episódio que Jesus chegou no templo e encontrou aquele bando de vendedor de boi, de ovelha, de tudo, cambista, não sei o quê, na porta do templo, fazendo negócio na casa de Deus.
Pois bem. E aí ele se irou, se irritou, expulsou todo mundo e teve esse diálogo sobre a reconstrução do templo. Vamos lá. 3 razões explicam a atitude de Jesus. Primeiro, o comércio no templo. Por que o comércio no templo? O templo é um lugar sagrado. Jesus disse, não faça isso na casa do meu pai, não faça negócio na casa dos meus pais. Está aqui no versículo 16. Tira essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Né? Isso é um comércio dentro do templo. O templo era a casa do pai, dedicado à oração. Não para servir como comércio, como câmbio, né? Isso é a profanação do sagrado. E Jesus tinha esse zelo, é o outro ponto, o zelo pelo sagrado. Existe até um versículo em Efésios, se você quiser ver depois, Efésios 5, 27, Jesus zela e trabalha pela pureza e santidade da sua igreja. Não era correto que se acontecesse comércio na casa de Deus. Eis o motivo do comportamento, da atitude de Jesus, ao se irar, ao ver aquela situação inaceitável, não é mesmo? E outra, cuidado, hoje em dia a gente vê muitas igrejas não observando, não vendo esse detalhe. Nós vemos muitas igrejas ainda comercializando. Você pode ter certeza, você pode pesquisar que você vê, né, o comércio dentro da igreja, comercializando produtos, na verdade, comercializando a fé das pessoas. A verdadeira espiritualidade, ela não pode ser comercializada. E muitos hoje que se dizem autoridades eclesiásticas eu não gostaria nem de comentar, mas essa ambição, essa usura, esse roubo, né, esse aproveitar da fé da humana, de uma fé cristã, para tirar usufrutos, para tirar frutos, para usufruir de certas coisas. Cuidado, né? Comércio não combina com espiritualidade. A fé verdadeira, a espiritualidade verdadeira, ela não é comercializada. Era isso que Jesus queria combater. Isso que Jesus queria combater. E nós precisamos ficar atentos, amados. Atentos a isso, né? Com relação ao diálogo, né, dele aí, quando ele fala que destrói o templo, aí a gente pode citar 3 templos aí nessa passagem. Nós encontramos 3 templos diferentes, quando ele fala que destrói o templo e reconstrói em 3 dias. Ele está falando, primeiro, a gente encontra aí o templo de Jerusalém, que foi o templo que ele expulsou os cambistas, os vendedores. Ele fala do templo do corpo de Cristo, dele próprio, que inclusive o próprio João explica no versículo 21, ele se referia ao santuário do seu corpo, que quando ele ressuscitou, os discípulos lembraram desse episódio que ele falou, que destruiria e em 3 dias reconstruía o templo, certo? Então tem o templo de Jerusalém físico, a gente conta aí, fala sobre o templo do corpo de Cristo, certo? Agora vamos ler os demais versículos que encerram esse capítulo para a gente entender sobre o outro templo. O templo que é o nosso corpo, conhecido por Jesus. Olha só, versículo 23. Vamos terminar a leitura do capítulo 2 de João. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque
Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja só, meus amados, que importantes versículos que a gente encontra aqui no final desse capítulo de João, né? Finalizando aqui também a nossa aula com a explicação a respeito do templo que é o nosso corpo. O templo que é o nosso corpo. O Senhor fala aí que conhece a natureza humana. Tem até um salmo que diz: tu sondas e me conhece, Salmo 139, salvo engano, ele estava aqui anotado isso, Salmo 139. Jesus conhecia cada um daqueles homens e sabia das suas intenções. E ele também nos conhece e sabe muito bem o que há em cada um de nós. Cada um de nós ele conhece. Então, ele quer fazer essa transformação da qual nós falamos no início em cada um de nós, nos restaurar a sua imagem. E é muito importante essa interpretação, esse ensinamento que o Senhor deixa para nós nesse evangelho, nesse capítulo do evangelho, né? O Espírito Santo quer que nós entendamos sobre esse ministério de transformação de Jesus. E aí nós temos 3 relatos, então, no capítulo 2 de João, desses episódios. Transformação da água em vinho, a reconstrução do templo, vamos assim dizer, né? Onde Jesus estava no templo, purificando o templo, né? Assim que está no título da mensagem na Bíblia. Jesus purificando o templo, falando que o reconstruir com seu próprio sangue, né? Após a sua ressurreição. E com relação à festa da Páscoa, ele resume bem essa questão da festa da Páscoa e se atém a essa questão de Jesus nos conhecer. Mas antigamente, os judeus, eles participavam de festas, né? A festa da Páscoa, Pentecostes. E Jesus era judeu e estava lá, né, em Jerusalém para participar dessa festa. E aí ele observou, sabendo que muitos creram nele. Ele sabia, ele conhecia, ele conhece cada um de nós. Aí diz, estando ele em Jerusalém, vendo os sinais que ele fazia, muitos creram no seu nome, né? O versículo 23. Muitos creram no seu nome, mas Jesus não, achei muito intrigante. Jesus não se confiava, porque conhecia cada um daqueles homens, não precisava, continuando aí 24, 25, que alguém lhe desse testemunho a respeito de homem nenhum. Porque ele mesmo sabia da natureza, o que era a natureza humana. Mais uma vez Jesus, mais uma vez João, autor do Evangelho, quer nos convencer da onisciência, né, que é um atributo de Deus, da onisciência de Deus em Cristo Jesus, provando que ele é filho de Deus. Porque ele conhecia, ele conhece a cada um de nós. Ele sabia da natureza humana. Ou seja, aqui na revista, eu encontrei uma frase que resume muito bem essa parte, que é uma frase de Agostinho, que diz assim: se você crê somente no que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Ou seja, Jesus via que muitos criam nele por causa dos milagres que ele fazia. Mas só que Jesus quer que nós recebamos a sua palavra de salvação, a sua palavra de transformação. Ou seja, ele sabia o que se passava na mente e no coração de cada um. Então, o que nós podemos aprender dessa lição, nesse capítulo, várias coisas, tem muitas lições. Mas aí eu quero frisar as mais importantes. Aprendamos a convidar Jesus para fazer parte da nossa família, porque ele foi convidado para o casamento. Então, aprendamos a convidar Jesus a fazer parte da nossa família. Aprendemos também que a presença de Jesus em nosso casamento é transformadora, né? Isso serve para os casais, né? Para as famílias, que a presença de Jesus é transformadora, que Jesus deve ser o Senhor do nosso lar,
nós aprendemos que há diferença entre acreditar no milagre de Jesus e crer na pessoa de Jesus, receber a sua salvação e permanecer na sua palavra. Quando João relata muitos creem em Jesus, do versículo 23 ao 25, que eu quero que você releia e fique meditando essa palavra na sua mente. Assim como eu fiz, eu marquei aqui na minha Bíblia e fiquei meditando. Muitos creram em Jesus, nos milagres que ele fazia. Existe uma diferença entre acreditar nos milagres de Jesus e acreditar na pessoa de Jesus. Não é pelo que ele fez, mas pelo que ele é. Pelo que ele é. Filho do Deus vivo, Cordeiro de Deus. Lembra? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós aprendemos também que Jesus sabe o que se passa na mente e no coração dos homens, ou seja, de cada um de nós. Amém? Pois bem, aí nós encerramos então, estudamos todo o capítulo 2 de João, a lição 3, presença de Deus. A próxima lição é a lição 4, capítulo 3, tá, gente? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu tô falando aqui qual é a próxima lição, que é para vocês já irem lendo. Vão lendo, vão se acostumando a estar. Acho que o vídeo cortou aí, eu vou só terminar a aula, tá, amadas? Porque eu tô gravando numa câmera do celular, não é diretamente no YouTube. Então, eu vou encerrar a aula. Eu tava dizendo que tô falando para vocês que a próxima aula é capítulo 3, para vocês irem acostumando essa rotina de ficar lendo a palavra, amém? Mas nós encerramos aí o capítulo 2 com esses ensinamentos. Vamos orar? Deus amado, Pai bendito, todo-poderoso, muito obrigada, Deus, por essa lição, por esses ensinamentos, pela Tua palavra majestosa, pela Tua palavra sábia, rica em sabedoria que Tu deixou para nós, Senhor. Que nós saibamos guardar essa palavra no nosso coração, Senhor Deus. Aplicar em nossas vidas, aprender e levar conosco, Senhor Deus, o Teu amor, da Tua sabedoria, da Tua vontade, que é perfeita e agradável sobre nossas vidas. Abençoa cada aluno, abençoa a vida do pastor Sérgio, sua família. Abençoa a vida da nossa professora Tamara. Abençoa cada uma família, Senhor Deus, a cada um dos nossos alunos, Pai. Abençoa todos nós, abençoa o nosso país, a nossa humanidade. E cuida, Senhor Deus, do Teu povo, abençoando com paz, abençoando com força, com saúde e com fé. Muito obrigada. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Amém. Quero que você, caso tenha alguma dúvida, manda lá no grupo, tá bom? A dúvida, que a gente tira todas as dúvidas que você possa tá aí matutando na sua cabeça. E é bom ler, é bom ter dúvidas sim, que a gente sabe que você tá aprendendo, a gente aprende com as dúvidas, né, com os questionamentos. Então, que Deus abençoe e até a próxima aula. Um bom domingo. Tchau, tchau.